Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a liturgia da palavra de cada domingo. E este é o quarto domingo do tempo comum, ano A. O evangelho de hoje proposto para nós é o evangelho que praticamente todo mundo conhece, né? Que é o evangelho das bem-aventuranças, narrada por São Mateus. O evangelho de hoje ele tem o seu início na seguinte expressão com a primeira bem-aventurança. Vamos ler o evangelho. Naquele tempo, São Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje traz para nós, mediante esse discurso, esse ensinamento extraordinário de Jesus, logo Jesus quebrando todo o protocolo da religião judaica, quebrando todos os conceitos que são exatamente contrários ao que Deus quer do seu povo, ao que Deus quer da sua igreja, ao que Deus quer de cada um de nós, ao que Deus quer de mim e de você. Na religião judaica, principalmente naquilo que tangia o pensamento judeu, o pensamento hebreu, no Antigo Testamento, era que o pobre era alguém que estava sofrendo um castigo dado por Deus por meio de uma ou outra infidelidade a Deus. Veja qual era o pensamento religioso do Antigo Testamento. O pobre era alguém que estava sofrendo um castigo da parte de Deus. O enfermo era porque sofria também um castigo da parte de Deus. A mulher estéril era porque era amaldiçoada e sofria também um castigo da parte de Deus. E esse pensamento judaizante, esse pensamento daqueles que se arrogava por terem poder aquisitivo, por terem poder financeiro, se arrogavam como sendo os escolhidos por Deus. E a liturgia da palavra de hoje vem trazer para nós que é o contrário. É exatamente o contrário. A primeira leitura de hoje é extraída do profeta Sofonias. Sofonias foi um profeta que seu ministério ocorreu nos anos 640 a.C. a 609 a.C. E ele teve o seu ministério exatamente no período do reino de Josias. E veja esse livro profético, considerado como um profeta menor, mas veja o que esse livro profético vem trazer para nós. Primeiro ele traz
um destaque a respeito do grande dia do Senhor para Judá. Ele fala contra os estrangeiros, ele fala contra os dignatários da corte, ele fala contra os comerciantes de Jerusalém, ele fala também contra os incrédulos. E depois ele destaca o dia de Javé. E na conclusão, depois de estes oráculos contra a classe dominante, ele traz no capítulo 2, versículo 3, que está na primeira leitura de hoje, um apelo à conversão. E ele diz: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. Então nós podemos ver que o pensamento de prosperidade não é um pensamento da parte de Deus, mas é um pensamento daqueles que são e que se arrogam de serem bem-aventurados porque têm poder aquisitivo. Mas só, meus irmãos, que nós podemos enxergar claramente que esse poder era adquirido pela opressão dos pobres. Este poder era adquirido pelo roubo. Por isso Jesus alertou muito bem aos fariseus. Quando Jesus começa a discursar contra ele, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês colocam fardos pesados na costa dos mais fracos e não ajudam com um dedo a carregar. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês cobram o dízimo do cominho e da pimenta, mas vocês não ajudam, não socorrem os órfãos e as viúvas. E na primeira leitura de hoje, no capítulo 3 de Sofonias, versículo 12, o Senhor deixa o recado para os poderosos. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá a sua esperança, o resto de Israel. Eles não cometerão a iniquidade, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma linguagem enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Já no tempo de Sofonias, o Senhor alertava para os poderosos de Jerusalém: eu vou fazer com que vocês sejam tirados de seus tronos. Disse a Santíssima Virgem no seu cântico: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para a humildade de sua serva. E doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Bem-aventurada. Ele derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Meus amados irmãos, a proposta do Evangelho de hoje é para nós uma pobreza, não simplesmente uma pobreza de prata e ouro, mas uma pobreza na humildade. Veja o que o apóstolo Paulo narra para nós na segunda leitura de hoje, que é a estreia da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado
importante. Para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje propõe para nós 9 bem-aventuranças. E dentre elas, a principal é a primeira, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados irmãos, alguém que é pobre em espírito é semelhante à Santíssima Virgem. É alguém humilde. É alguém de fato pobre financeiramente, mas também humilde. Ou pode ser também alguém rico financeiramente, mas pobre em espírito. Como foi o caso de José de Arimateia, como foi o caso do doutor Nicodemos, que mesmo sendo rico, mesmo sendo importante dentre os doutores da lei, se colocou de maneira humilde diante de Jesus para aprender do próprio Cristo o que é verdadeiramente ser servo do Deus Altíssimo. O salmista de hoje vem trazer para nós um conforto, aquilo que nós precisamos colocar em nossa vida e lembrar do que Deus é capaz de fazer por nós. A resposta do Salmo é tirada de São Mateus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o salmista declara para nós o que é ser pobre em espírito e receber por herança o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, diz o salmista. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Meus amados irmãos, é necessário mergulharmos na liturgia da palavra de hoje e contemplarmos esses textos que nos convida a sermos pobres em espírito, para somente assim conseguirmos alcançar a herança futura, a herança vindoura, que é estar com o Senhor por toda a eternidade. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que não têm vanglória, mas que se gloriam apenas no Senhor. Deus abençoe você, fica na paz, bom final de semana e que neste domingo o Senhor possa alcançar a tua vida e te fazer ainda mais pobre de espírito, para que seja teu o reino dos céus. Amém.